A paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho mais uma vez deixar minha participação para a Escola Bíblica Dominical, lição de número 13, 29 de março, que diz o título: O Novo Homem em Jesus Cristo. Esta lição segue o tema deste trimestre: a raça humana, origem, queda e redenção. Vemos aí que já estamos a encerrar com a última lição deste trimestre, que vem sendo uma lição muito abençoada. Nosso comentarista, pastor Claudio de Andrade, homem de vida separada, e muito bem habilitado para o ensino das Escrituras Sagradas. E a Igreja, a Assembleia de Deus e muitos outros ministérios, que também têm feito o uso dessas lições, tem sido agraciado por meio deste instrumento maravilhoso que é estas lições da CPAD. Então, o texto bíblico para nosso comentário para esta lição de número 13, cujo título O Novo Homem em Jesus Cristo, está em João capítulo 3, versículo 1 a 16, o texto bíblico. Eu vou ler o textuário que diz também: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, o texto bíblico está em João capítulo 3, versículo 1 a 16, onde é aqui nos repassado a história, aquele encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos foi estar com Jesus à noite. Eu não vou ler aqui o texto bíblico para nós ganhar um tempo. Não que ler o texto bíblico é perder tempo, de maneira nenhuma, Quem ler a palavra em todo o tempo está ganhando o seu tempo. Mas no caso aqui, para resumir o espaço desse vídeo, eu gostaria de fazer um comentário rápido, para que possa também estar encerrando, não demorando aqui muitos minutos. Mas eu gostaria de falar um pouco desse porquê de Nicodemos ir a Jesus de noite. Existia um pensamento preocupante em Nicodemos. Um pensamento preocupante, porque se tratava de um homem rejeitado pelas autoridades de Israel e, ao mesmo tempo que ele era rejeitado por Israel, pelas leis ali, pelos homens do Sinédrio,
esta rejeição também era repassada para Roma, porque as autoridades romanas que trabalhavam em um paralelo em Jerusalém com o Sinédrio, também recebia este cisma que vinha sendo repassado de fariseus, né, do Sinédrio, das autoridades ali do templo. Então, visto que era dois pesos de rejeições, tanto pelas autoridades eclesiásticas de Israel, quanto por causa de Israel, as pessoas, as autoridades romanas, também traziam em si essa preocupação, porque a liderança de Israel naqueles dias estavam debaixo do jugo de Roma. Então toda a preocupação que a liderança de Israel tinha por alguém que com uma filosofia, um pensamento, podia causar uma rebelião entre o povo, e isso colocava o povo de Israel em risco diante das autoridades romanas, porque Roma dominava o mundo todo naquela época. Então, por isso a preocupação de Nicodemos em estar indo ter com Jesus de noite. A mesma ideia se tinha de um homem chamado Euclides, por cerca de 400 anos antes de Cristo. Naquele tempo, o grande filósofo chamado Sócrates estava passando pensamentos e ideias que confrontavam os princípios reinantes daquele tempo. Então a história antiga diz que Euclides, sabendo que Sócrates estava em Atenas, ele foi ter de noite com Sócrates para ver pessoalmente o tamanho daquela sabedoria e da graça, né, de Sócrates. Ele queria ouvir. Então ele escolhe esse momento noturno para estar indo, porque indo em um momento da noite, como no caso de Nicodemos, ele ficava livre de ser observado e visto por alguns que podiam o denunciar no Sinédrio. Então Jesus está de noite em algum lugar, em alguma casa, e fica sabendo Nicodemos, e ele vai lá onde está Jesus. E ele chega a Jesus e fala para Jesus: Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus observa esta afirmativa de Nicodemos, e Jesus tem uma palavra para Nicodemos. Ele disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo era a necessidade colocada por Jesus para Nicodemos. Tinha que nascer de novo. Nicodemos, ele
pergunta para Jesus: como pode ser isto? Pode, porventura, um homem sendo velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Mas Jesus replica a Nicodemos. Ele fala: na verdade te digo que todo aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma pode entrar no reino de Deus. Nicodemos estava tendo um pensamento natural. Por mais que na sua concepção, através desta pergunta, pode, porventura, um homem sendo velho entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? Por mais que esta pergunta apresentasse um extremo de impossibilidade para a mente de Nicodemos, Jesus explica para Nicodemos que, apesar da sua dificuldade de compreender, as coisas não eram naturais. Aí Jesus fala assim, porque ao invés de entrar para nascer, é preciso nascer de novo para ter uma entrada no reino. Não se trata de nascer da carne, mas é nascer do Espírito. Então as obras espirituais, o mover que fará o homem nascer de novo, não depende da natureza, é algo sobrenatural. Nós observamos em João no capítulo 16, João capítulo 16, o versículo 8, Jesus falando da ministração e do trabalho do Espírito Santo, aquele Consolador quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é um trabalho do Espírito de Deus. E paralelo com esse trabalho do Espírito de Deus, em prol de gerar no homem a concepção de uma nova criatura, depende também do trabalho da igreja, porque ninguém pode crer se não tiver quem pregue, quem leve a palavra. Então a palavra é uma ferramenta que, como semente, ela vai germinar, crescer. E quem fará ela germinar e crescer é o Espírito de Deus. Então a semeadura é a igreja que faz. Mas fazer a semente nascer e crescer é Deus, né? Então é um trabalho em conjunto. A forma em que venha a gerar novos filhos para o reino de Deus. Então é por isso que Jesus, antes que o Espírito Santo viesse se manifestar em Jerusalém, primeiro acontece o trabalho da redenção. O sangue regenerador é derramado no Calvário. O sacrifício perfeito é apresentado. E mesmo antes daquele sacrifício perfeito ser apresentado, Jesus havia preparado no decorrer dos 3 anos e meio homens e os capacitado para esta missão. Então deveria ser
um trabalho remanejado pelo Espírito de Deus, mas Deus estaria usando meios humanos para que fossem usados nas mãos do Espírito de Deus, como aqueles que são quem leva a mensagem, quem testemunha de Jesus, quem fala a palavra de Deus. Então, por meios a obra evangelizadora, o Espírito Santo está trabalhando, fazendo que novas vidas nascem para o reino de Deus. Então, nós aprendemos que por meio do ministério do Espírito Santo, na verdade, Deus tem aqueles que nascem de novo. Então, nascidos de Deus, o segundo item do primeiro ponto, nascidos da água, nascidos do Espírito Santo. Então, é um trabalho que cabe ao Espírito Santo. Estou adiantando aqui. A justificação do novo homem. A inutilidade da justiça humana. É preciso ser justo para depois se adentrar no reino de Deus. A palavra de Deus no livro de Isaías aí apresenta que a justiça humana é como trapos de imundícias diante de Deus. Mas de que justiça é essa que o Espírito de Deus vem convencer o homem? Essa justiça é apresentada por Cristo no Calvário. Somente Ele pôde chegar diante de Deus sendo varão aprovado, né? Em um dos livros de Salmo, em um dos versículos de Salmo, está escrito que Deus, olhando de cima dos céus para a terra, Ele não viu um justo sequer. Um justo sequer. Mas aí aparece o nome de Daniel, de Samuel, de Jó. Mas não havia um justo sequer. Aqueles homens que, com toda a sua integridade, eles podiam salvar apenas a sua alma. Apenas a sua alma. Então, que justiça é esta? É alguém que podia cumprir a lei com todos os seus procedimentos. É alguém que podia superar ainda com uma maior eficácia e pudesse chamar a atenção para si, como um dia ele mesmo disse, que o acusador não podia achar nele nenhuma mancha, nenhum pecado, ele não podia ser acusado. Então veja como é tremendo o testemunho que Jesus deixou em todo o seu viver. Então ele cumpriu em si a lei. Até do sábado eu sou o Senhor, ele diz. Paulo, para falar destes mistérios, ele disse que Jesus, pela carne do pecado, ele condenou o pecado na carne. O que quer dizer isto? Ele foi aprovado em todos os segmentos, ele foi testado. Testado, mas não foi reprovado. Então houve uma aprovação divina. Quando Jesus está indo para o Calvário, é percebido que ele faz uma oração dizendo:
lá no Getsêmani ainda: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia faça a sua vontade, não a minha. Ele ora de um jeito a pedir ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquela agonia que o esperava em breves instantes. Mas o Pai não responde esta oração de Jesus, por quê? Porque o Pai sabia que somente através da vida de seu Filho a humanidade podia encontrar recursos de redenção, de regeneração, e esta era a única oportunidade. E quando Jesus sai dali, indo para o Calvário, já estando no caminho do Calvário, próximo onde ele seria crucificado, a gente percebe ele dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Dá um parecer que o Pai estava querendo responder à oração que este Jesus havia feito no Getsêmani. Há um parecer que o Pai chegava perto para o tirar dali, para o livrar daquela agonia que seria completada com cravos e lanças. Mas Jesus, ele se dirige ao Pai dizendo: perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Então, nesse momento, ele já vê que seu sangue já estava sendo derramado pelos chicotes, pelos azorragues daqueles algozes. Mas Jesus, ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Porque somente ele podia fazer isto. Agora, tinha homens preparados, capacitados para esta obra, mas que precisava de um poder a mais. Virtudes sobrenaturais deveriam preencher estes homens. E este trabalho, Deus, em Cristo Jesus, já havia sido anunciado pelo profeta Joel. Que ele enviaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então toda a humanidade estava agora diante de Deus a abraçar esta oportunidade. Então aqueles homens revestidos pelo poder do Espírito Santo, 50 dias após a ressurreição de Cristo, então o Espírito Santo capacita ali homens e mulheres, os 120 que estavam reunidos no cenáculo. E este povo então saíram a levar a palavra de Deus. Mas onde chegava a palavra de Deus, o Espírito do Senhor estava junto. Porque o Espírito trabalha junto com a palavra. Existe uma forma conjunta, o Espírito e a palavra e o Espírito, para convencer o homem a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo, porque o juízo divino é certo sobre este mundo de pecado. Deus haverá de tratar com os pecados dos homens. Então é por isso que a morte redentora de Cristo
o derramamento do sangue inocente no Calvário é a obra que faz com que o Espírito Santo, que não chama glória para si, ele apresenta a morte de Cristo pelas palavras evangelísticas, bíblica, que a igreja tem para semear a este mundo. Então o Espírito Santo, através desta palavra, ele vem convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos, aqui lendo. O segundo ponto diz: a justificação do novo homem. A inutilidade da justiça humana. Então a justiça humana não pode, porque a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie das obras, diz a palavra de Deus. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos 5,9. Segundo Inter, a maravilhosa doutrina da justificação. Então a justificação é por obras? Não, mas é por meio da fé. Porque todo aquele que aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E esta forma de crer é somente pela fé. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Então Deus vê o homem justo a partir do momento em que ele creu na palavra, aceitou o sacrifício redentor de Cristo lá no madeiro. Ele é visto por Deus como sendo justo, porque a nossa justiça está em Cristo. E se nós o aceitamos como nosso Salvador, como nosso Senhor, somos servos dele. Então, quando Deus olha para o pecador que fez uma aliança com Cristo, Deus vê no pecador o amparo, o revestimento e a lavagem pelo sangue. A Bíblia diz que somos purificados pelo sangue. Né? Diz assim que se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Então, esta purificação Deus vê no pecador arrependido. Quando a gente olha para a vida de Abraão, e depois Deus dá uma palavra para Isaac, lá no princípio Deus fala com Abraão, depois de alguns deslizes de Abraão, uns deslizes espirituais, como indo para o Egito, se a ordem de Deus não era que ele fosse para o Egito, como ouvindo Sara, ele tem um filho com Agar, não precisava daquilo para que Deus desse a ele um filho, porque a promessa era de um filho com Sara. Mas Abraão, ele ouve quando Sara está sem nenhuma esperança. E ele aceita ter um relacionamento com Agar. E Deus não agradou desta atitude de Abraão. E um dia Deus fala com Abraão, o repreendendo, dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava requerendo de Abraão uma vida que caminhasse com destino à perfeição.
Abraão foi reprovado por Deus. Abraão é repreendido por Deus. Mas é interessante que quando Deus está falando com Isaac a respeito das promessas, da aliança, renovando as alianças que ele havia feito com Abraão, agora com Isaac. E aí Deus se dirige a Isaac e diz para Isaac: se você andar nos meus caminhos, na minha presença, como Abraão teu pai andou, veja, não lembro aqui do versículo e do capítulo, mas Deus falou com Isaac essa palavra. Então Deus não lembrava mais dos pecados de Abraão. Por que Deus não lembrava dos pecados de Abraão? E agora ele coloca como Isaac deveria ser um seguidor que andasse pelos mesmos passos de Abraão. Mas é interessante que Abraão, ele é testado por Deus. Ele é chamado para mais perto da presença de Deus. E aí chega um tempo que a promessa tem que se cumprir. Deus envia anjos para falar com Abraão. Naquele tempo da vida, Sara daria à luz um filho. E ela ri, porque ela continua na incredulidade. Mas Deus a repreende e a chama para uma intimidade maior. E chega o tempo determinado, ela dá à luz Isaac. Esse menino cresce. Quando vai crescendo Isaac, as responsabilidades de Abraão são redobradas. Deus percebe que Abraão está crescendo. Mas chega um dia que Deus fala com Abraão: Abraão, o seu filho Isaac, oferece ele em sacrifício para mim. E Abraão ficou pesaroso, mas ao mesmo tempo ele abre uma oportunidade e a fé cresce no seu coração. E ele caminha para o Moriá juntamente com Isaac para fazer lá o seu sacrifício. E no momento em que ele arca o cutelo para imolar Isaac, Deus percebeu que Abraão se abriu totalmente. Houve uma entrega total. Nem mesmo Isaac podia separar esta comunhão que Deus tinha com Abraão. Então agora Abraão está usufruindo de uma verdadeira comunhão com seu Criador. Foi aprovado por Deus. Então é por isso que mais tarde, quando Isaac, naquele momento, foi livre da morte, porque um anjo fala com Abraão: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus, agora. Veja que a história vai dizer que o anjo disse: agora eu sei que temes a Deus. Meus queridos e amados, esse momento do agora de Deus é um momento que mexe com o coração daquele que pensa estar agradando a Deus. Mas no decorrer de uma caminhada, de uma trajetória, quantos deslizes espirituais. Mas o sangue carmesim que foi vertido no madeiro tem poder para fazer do homem um homem limpo, purificado. O que não pode acontecer
é continuar no pecado. Se o sangue foi vertido e é um sangue purificador, e a palavra oferecem margens para que todo aquele que está de pé cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Mas se cair, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Mas isto não é uma oportunidade para viver pecando todo dia e todo dia pensando que está reconciliando com Deus. Com Deus não se brinca. A palavra de Deus é a obra da regeneração, é algo muito sério. Devemos encarar esta situação em todo tempo como sendo o último instante que estamos de pé, tendo uma oportunidade de reconciliar com o nosso Deus. Então, Abraão é tomado como exemplo e Deus fala com Isaac: anda na minha presença como andou Abraão, seu pai. Porque se Abraão teve deslizes, mas houve um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita prova de fé, quando Deus pede o seu próprio filho, Isaac, para que fosse apresentado como sacrifício. Então eu acredito que Isaac, ele começa a analisar o pensamento de Deus com referência a essa palavra que o recomenda andar nos mesmos caminhos que Abraão, seu pai, havia andado. E eu penso que Isaac pensa: esse caminho que Deus está falando é o caminho do Moriá para cá. Então, querido irmão, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, onde foi feita uma aliança, onde aconteceu uma regeneração, dali para cá, continuemos firmes até o dia que a trombeta de Deus zoar, para que possamos estar com o Senhor. Ainda o ponto 3, a santificação do novo homem. E aí os itens: a santificação como posicionamento, a santificação como processo, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então, a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação ela é como dizer, se hoje o homem é santo, ele corre o risco de estar pecando, de pecar. A tentação está em todo o tempo na terra. Mas é notável que a santificação, ela é um processo de crescimento. Nós aprendemos em uma lição que existem pessoas mais consagradas e mais santos do que outros. Isto fala de intimidade maior com Deus. Visto que isto também não nos dá o direito de acusar, este é mais fraco do que aquele. Foi por esta razão que o profeta Elias teve certas complicações, porque ele pensava que só ele era santo, mas Deus reservava para si
7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então aprendemos com isto que uns têm maturidades espirituais maiores do que outros. E Deus vê essas diferenças em meio à sua obra. Então a salvação, ou seja, a santificação, ela é um sinal de que o homem, por meio da fé, foi regenerado. E agora o seu modo de vida é expressado por meio da santificação. Este é santo, por isso ele não pratica isto. Aquela é santa, é por esse motivo que ela não procede deste jeito, ela não veste desse jeito, ele não veste desse jeito. Seus procedimentos são exemplos que concernem com as Escrituras Sagradas. Quero aqui estar encerrando, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar participando da Escola Bíblica Dominical neste trimestre, mais um trimestre abençoado. E nas minhas orações eu peço que Deus sempre me dê a oportunidade de estar na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, também cooperando. Fazendo assim, a gente está contribuindo também para que outros continuem sendo caminhantes em prol do reino. Então agradeço você que tem acompanhado aqui as nossas palavras através dos vídeos e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando sua vida, família. E peço a você que não falte à escola bíblica dominical, levando filhos, esposa, lendo a Bíblia, esperando a volta de Jesus. Peço a você também que compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Não é uma vaidade, mas quando a gente percebe que estamos tendo visualizações, a gente então fica animado, porque não estamos falando para o vento, estamos sendo ouvidos, né? Então que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, é a minha oração. Que Deus abençoe. Amém.